Olá pessoal, tudo bem? Sou Marcos Simão, bem-vindos mais uma vez ao Mitopeia Cotidiana. Há uma série de filmes que eu gosto bastante com temática pós-apocalíptica, filmes como Um Lugar Silencioso, ou Mad Max, a série toda, aliás, é muito boa, ou então Eu Sou a Lenda, embora o filme seja inferior ao livro, o livro é muito melhor. Mas dentre tantos filmes com essa temática, tem um que eu acho muito interessante, que eu queria conversar com vocês hoje, que é o filme O Livro de Eli. Esse filme apresenta a história de Eli, que é um personagem que está viajando no mundo pós-apocalíptico, e ele carrega consigo algo muito valioso, que depois nós ficamos sabendo que é um livro. E nas suas andanças ele chega numa cidade controlada por um autoproclamado tirano, déspota, que controla aquela cidade, que também está em busca de um livro. Na verdade, o livro que ele busca é o livro que o Eli carrega. E que livro é esse? Bom, nós ficamos sabendo isso ao longo do filme. O livro é uma edição da Bíblia, da Escritura Sagrada para os cristãos. E é interessante perceber que a Bíblia aqui é apresentada por duas perspectivas. Numa delas, a Bíblia é fonte de informações valiosas, de conselhos sábios e até mesmo de consolo para as aflições. É o momento em que Eli está recitando uma passagem bíblica para sua acompanhante, que é a Solara, que é uma moça que vivia nessa cidade e que passa a segui-lo, e ela se encanta com aquelas palavras. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, a Bíblia é apresentada como instrumento de persuasão e mesmo de controle de massas. Aliás, esse é o argumento do vilão do filme, que quer utilizar o texto bíblico como instrumento para controlar as pessoas e para fazer as pessoas trabalharem para ele em nome da crença naquele texto. De alguma maneira, ele entende que o texto bíblico, aquele livro sagrado, é um instrumento poderoso também para controle. E são essas duas divisões que ficam disputando a nossa atenção durante o filme. O Eli quer levar o livro até um lugar seguro, que ele entende que foi chamado de Deus para isso. Por outro lado, o vilão quer o livro para si mesmo, para utilizá-lo para atender os seus próprios objetivos. Bom, eu não vou contar toda a história do filme, mas eu queria destacar aqui dois aspectos importantes e aí fazer um vínculo com o texto bíblico que eu acho que se encaixa muito bem nessa narrativa que a gente está falando aqui do filme. A primeira coisa do filme que eu queria comentar é que o próprio Eli, enquanto carrega consigo o livro e medita naquele livro todos os dias, ele não consegue muito bem concretizar aquele livro em ações práticas de cuidado com os outros, pelo menos no primeiro momento. Há uma cena do filme, por exemplo, que ele está assistindo uma série de bandidos atacando um casal, matando o casal e roubando as coisas que ele tinha. E ele não faz nada. Ele fica lá olhando aquilo, pensando, percebendo o que está acontecendo e dizendo para si mesmo, esse não é o meu caminho, não é para isso que eu fui chamado. E ele continua a sua jornada. Mas, no decorrer da história, especialmente nas suas relações com a Solara, que é a menina que passa a segui-lo e ele acaba cuidando dela, ele vai percebendo que uma coisa é decorar o livro, outra coisa é concretizar as suas ações no dia a dia. Ou seja, uma coisa é você ter aquele texto como objeto de meditação todas as noites. Outra coisa bem diferente é fazer com que essa meditação sobre aquele texto se concretize em práticas no dia a dia. Aliás, o próprio Eli reconhece isso num diálogo que ele tem com a Solara, no qual ele diz o seguinte. Sorry. For what? This is all my fault. No, it's not. No, it is. If I didn't come with you, none of this would have happened. It's not your fault. I did what I had to do. Didn't anything could make you give up that book. I thought it was too important. All the years I've been carrying it and reading it every day. I got so caught up in keeping it safe, I forgot to live by what I learned from it. Yeah, what's that? Just do for others more than you do for yourself. That's what I got from it anyway. E o segundo ponto que eu queria chamar a atenção de vocês para esse filme é, na verdade, no final do filme.
É a grande reviravolta que o filme apresenta lá no finalzinho, a grande revelação. O Eli finalmente consegue chegar até onde ele queria ir, sem o seu livro, mas ele chega até lá, na verdade na ilha de Alcatraz, que agora funciona como uma espécie de refúgio de pessoas que estão tentando de alguma maneira reconstruir a cultura da humanidade. E dentre esses processos, eles estão buscando livros de vários tipos para republicá-los a partir da imprensa que existe naquele lugar. Então faltava uma Bíblia. E o Eli chega até lá. Ao mesmo tempo, lá na cidade, o vilão da história está recebendo nas mãos o livro de Eli. E ele abre o livro e descobre que não consegue ler nada daquele livro porque ele está em braille, aquele sistema tátil de leitura utilizado por cegos ou então pessoas com pouca visão. E aí a gente descobre o seguinte: o Eli era cego. E durante todo o filme ele se manteve vivendo e agindo a partir dos seus outros sentidos. E ao chegar lá na ilha, o Eli então diz que tem uma edição da Bíblia. A Solar até olha para ele com espanto, como assim? Não tem livro nenhum aí. Mas o Eli pede então papel para anotar coisas, e quando o senhor daquele lugar, que está gerenciando aquele lugar, traz uma pilha de papel, o Eli começa a ditar, palavra por palavra, o texto bíblico, desde o primeiro versículo de Gênesis até o final da Bíblia. E aí, finalmente, eles têm uma edição da Bíblia para colocar lá, junto com os demais livros. O que é interessante nesse final é exatamente essa bipolaridade e essa lógica de oposição. Porque, de um lado, nós temos um homem cego, mas que é capaz de ler o texto, e não só de ler, de compreendê-lo e colocá-lo em prática, no seu cuidado com a solada, por exemplo, e também no cumprimento da sua missão de ir até aquele lugar. Por outro lado, nós temos um homem que enxerga, mas que é incapaz de compreender a Bíblia. Aliás, nessa parte final, a mãe da Solara, que é cega, consegue perceber o que o texto diz. E a gente percebe que há um sorriso no seu rosto, que ela está entendendo as palavras, mas ela se recusa, evidentemente, a dizer as palavras para aquele homem. Então nós temos ali uma cega que é capaz de ler o texto, de enxergar o texto, e um homem de visão que não consegue enxergar. Bom, esse filme vale muito a pena ser assistido, não só pela excelente história, como também pelas atuações do Denzel Washington, do Gary Oldman, de tantos outros. E é um filme que tem uma mensagem muito interessante para a gente destacar aqui. E eu queria fazer isso vinculando essa narrativa do filme a uma passagem bíblica, que é o texto de João, capítulo 9. Nessa passagem bíblica, Jesus se encontra com um cego de nascença. Os discípulos logo perguntam a Jesus se a razão da sua cegueira é algum pecado que ele ou seus pais tenham cometido. E Jesus deixa claro que não é essa a razão. E Jesus cura aquele homem. E o que acontece então é uma sucessão de diálogos e de encontros daquele homem com vários representantes da sociedade judaica, inclusive religiosos, que vão perguntar a ele como ele foi curado. O homem cego, que antes era apenas um ponto de referência na caminhada, agora enxerga, e isso gerou um problema enorme naquela sociedade. O texto diz que os vizinhos não reconheciam mais aquele homem. A única diferença é que ele enxergava, mas eles não o reconheceram mais. Aquele cego, agora curado, é levado então à presença dos fariseus, que eram os especialistas na lei, porque havia um problema aqui. Jesus curou aquele cego no dia de sábado, e sábado era dia de descanso, sábado era dia de não fazer nenhuma ação, segundo a tradição judaica. Então os fariseus perguntam ao cego como ele ficou curado. E o cego responde: foi um homem que me curou. Os fariseus então não conseguem aceitar isso, porque afinal de contas, Jesus curou no dia de sábado. Os fariseus perguntam àquele homem: o que você diz daquele que te curou? E o homem curado diz que ele é um profeta. Mas os fariseus não aceitam essa resposta, chamam os pais do ex-cego para perguntar a eles se aquele era realmente o filho deles, e os pais, com medo dos próprios judeus, porque afinal de contas eles não querem ser associados a Jesus, eles dizem: olha, é o nosso filho, nasceu cego, como vê agora a gente não sabe explicar. Ele tem idade, pergunta para ele. Os fariseus retornam mais uma vez àquele homem e dizem o seguinte: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador, se referindo a Jesus. E o cego responde: se é pecador eu não sei,
Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo. E aí os fariseus insistem mais uma vez. Conta o que foi que te aconteceu, como ele te curou. E aí o cego perde a paciência e diz, eu já contei. Vocês querem ouvir mais uma vez para quê? Para se tornarem também seus discípulos? E é interessante essa mudança de percepção, porque olha o que está acontecendo aqui. O cego enxerga, os fariseus não. Essa narrativa que está aqui presente no Evangelho de João, no capítulo 9, ilustra, na verdade, o que está sendo situado no capítulo anterior e no capítulo seguinte, quando Jesus diz que eles são cegos, eles não enxergam. Quando os fariseus expulsam aquele homem do seu lugar de convívio, ou seja, da religião, Jesus o encontra do lado de fora do templo. E aí se apresenta ele mais uma vez, se revela como Cristo para aquele homem e ele segue a sua vida. E toda aquela narrativa é montada para mostrar o seguinte, como muitas vezes a religião cega, embora tenha consigo todos os elementos da própria tradição, da própria lei de Moisés, por exemplo. Enquanto que encontrar-se com Cristo na vida é o único caminho de enxergar verdadeiramente. Se a gente retorna aqui à lógica do livro de Eli, a perspectiva é a mesma. Nós temos ali um homem que, embora possa ver e embora tenha nas suas mãos o texto sagrado, é incapaz de compreendê-lo, é incapaz de lê-lo. Por quê? Porque ele não está disposto a viver segundo os preceitos daquele livro. Ele está disposto a utilizar aquele livro para o seu próprio prazer, para os seus próprios objetivos. E quando isso acontece, se perde a visão. Agora, o Eli, por outro lado, embora cego, é capaz de enxergar com toda clareza o que aquele texto dizia e, mais ainda, é capaz de tornar prática de vida, de tal maneira que ele salva a sua Lara e, no final do filme, a transforma numa missionária, digamos assim, que vai, então, libertar a sua mãe e tantos que encontrar pelo caminho. As analogias são muito interessantes entre o filme O Livro de Eli e esse texto de João 9. Mas o ponto aqui é exatamente esse. Será que a religião nos cega para enxergar de fato o que é mais importante? Ou será que a nossa espiritualidade está nos ajudando a ver a vida de fato como ela tem que ser vista e a acolher aqueles que precisam ser acolhidos? Afinal de contas, se a gente retorna na época de Jesus, o templo, que era uma grande construção, uma construção gigante, um centro religioso, cultural, também econômico e político, ele se torna um espaço onde cegos não são bem vistos e nem bem-vindos. Por outro lado, Jesus se encontra com os cegos na caminhada. Os fariseus enxergam, mas são cegos. O cego na rua é enxergado por Jesus e por isso passa a ver. Eu acho que cabe aqui uma interessante analogia para pensarmos que tipo de espiritualidade vivenciamos no dia a dia e para pensarmos também na forma como nós enxergamos o próprio texto bíblico, porque, de fato, a Bíblia pode ser instrumento de opressão, de morte e de controle de muita gente. Mas também pode ser instrumento de vida e de libertação. Vai depender apenas se nós estamos olhando a Bíblia com um olhar de fariseus ou com um olhar de cegos curados. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, inscreva-se aqui no canal e a gente se vê numa próxima vez. Um abraço e até lá.